Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós iremos fazer a correção, né, da lista de exercícios, né, aplicada aí de dia 25 de maio a 29 de maio, né? Tratava sobre posições entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência, né? Então aí, né, na primeira questão vocês tinham umas orientações que vocês deveriam seguir, tinha uma videoaula aqui, olha, vocês acessaram, uma que eu gravei, uma do professor Paulo, né? Então a primeira questão, olha, determinar a posição relativa entre o ponto P em relação à circunferência lambda, seguintes casos, né? Então a primeira questão pede para a gente identificar qual é a posição desses pontos aí em relação a essa circunferência, né? Então o nosso primeiro ponto que a gente tinha aí, a questão, a letra A, nos dava o ponto aí, olha, o ponto era P2 e 1, né? O ponto era P2 e 1 e a circunferência era lambda x² mais y² igual a 6. Né? Professor, como é que a gente identifica se esse ponto pertence ou não à circunferência? É bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto e vai substituir as coordenadas dele lá na equação da circunferência. E vai comparar o seu lado esquerdo com o lado direito. Se o seu lado esquerdo for menor que o lado direito, esse ponto é interno à circunferência. Se o seu lado esquerdo for igual ao lado direito, esse ponto pertence à circunferência. E se o seu lado esquerdo for maior do que o seu lado direito da equação, é porque esse ponto é externo à circunferência. Vamos ver? Ó, esse ponto P aqui, ó, ele é composto de uma coordenada x e uma coordenada y. Então se a gente substituir aqui, olha, o x ali vale 2 ao quadrado, mais o y ali vale 1 ao quadrado. Então se a gente fizer 2 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. Isso tem que dar 6. 1 mais 4, 1 mais 4, 5, né? Ou 4 mais 1, 5 é igual a 6. 5 é igual a 6? Não. 5 é o que em relação a 6? 5 é menor que 6. Então, como o seu lado esquerdo aqui é menor que o seu lado direito, logo, o ponto P é interno, né? Se o seu lado esquerdo for menor que o lado direito, o ponto em questão é interno, a circunferência dada. Então, o ponto P é interno à circunferência lambda que nos foram dada lá em cima, ok? A letra B nos dá o ponto P, menos 4 e menos 5, e a circunferência lambda, sendo x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 4. Então, como é que a gente vai proceder também nesse item? Você vai pegar lá, vai pegar as coordenadas deste ponto, né? Ponto P, x, y, e também vai substituir lá na nossa equação aqui, olha. Então, substituindo, olha, quem é o x? Menos 4, menos 1 ao quadrado, mais o y, menos 5, menos 1 ao quadrado, tem que dar 4, né? A gente fazer essa diferença aqui, ó, soma e conserva, né? Então dá menos 5 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Isso tem que dar 4. Como o nosso expoente aqui é par, então não interessa esse sinal que está aqui dentro. Pode ser positivo ou negativo, como são números reais. Ao ser elevado esses expoentes que são pares, vai sair sempre positivo, né? Então, menos 5 ao quadrado é mais 5 ao quadrado, 25, que é 5 vezes 5. Mais menos 6 ao quadrado. Como que também é par, o que acontece? Sai positivo, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, que é igual a 4, né? Se a gente somar aqui, ó, 25 com 36 dá quanto? Dá 61. 61 é igual a 4? Não. O que é 61 em relação a 4? 61 é maior do que 4. O que significa? Ele é interno? Não, ele é interno se for menor. Aqui ele é o quê? Maior. Como 61 é maior que 4, logo, o ponto P, menos 4 e menos 5, é externo. Se o lado esquerdo aqui, ó, da sua equação for maior que o lado direito, quer dizer que esse ponto que foi dado lá em cima, né, que foi te dado, ele é externo à circunferência. Então, ele é externo. Então, ele é externo a lambda de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Ok? Então, essa aqui foi a questão de número 1. Então, pessoal, analisando as nossas alternativas, o que a gente obteve? Na letra A, a gente obteve que o ponto P ele é interno à circunferência lambda, né?
E na letra B a gente obteve que ele é externo, né? Mas qual que é a conclusão lógica que a gente pode ter em relação às alternativas apresentadas aqui? Vamos ver? Então, em 1, né, que seria o A aí, o ponto pertence à circunferência, em 2 o ponto não pertence. Falso, né? Porque nenhum dos dois pertence à circunferência. Então você já pode excluir o A, você pode excluir o B, porque o B fala que pertence à circunferência, né? O C também pode ser excluído, porque ele fala que o 2, lá em 2 o ponto pertence à circunferência, né? E a única coisa que a gente pode concluir aqui é o item D, né? O ponto 1 não pertence à circunferência, na verdade não pertence, porque ele é interno, né? E em 2 o ponto também não pertence, porque ele é externo, né? Só vai pertencer à circunferência quando se substituir o ponto e bater igualdade dos dois lados. Se for igual dos dois lados, este ponto aí que foi te dado, ele pertence à circunferência, ok? Então aqui a gente finaliza a questão de número 1, a alternativa correta é a letra D, ok? Então na questão de número 2, determina a posição dos pontos A1 e 1, B5 e 4, C0 e 3, D4 e 5 e E2 e 1, F5 e 5 em relação à circunferência que é nos dada aí, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aí então? Vamos lá, né? Então quais são os pontos? Vamos tirar esses pontos para a gente calcular. Os pontos são o A é 1 e 1, o B, ponto B aqui 5 e 4, ponto C 0 e 3, o D 4 e 5, o E 2 e 1 e o F 5 e 5. Então ele quer saber a relação desses pontos, qual a posição relativa desses pontos que foram dados aí, em relação à circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente o que a gente fez no número 1. A gente vai pegar esses pontos, um por um, substituir lá na equação, né? E verificar se do lado esquerdo é menor, igual ou maior, para dar aquelas classificações, ok? Então vamos pegar aqui o A. O ponto é 1 e 1. Então vamos pegar este ponto e vamos substituir lá na nossa circunferência, ok? Fica 1 menos 4 ao quadrado, mais 1 menos 3 ao quadrado, né? X aqui é 1, y também é 1. Tem que dar 4. 1 menos 4, menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 3, menos 2 ao quadrado, e tem que dar 4. Como todos os expoentes aqui são pares, a gente não precisa preocupar com o sinal, não. Sempre sai positivo, porque aqui só vai entrar número real. Então, menos 3 ao quadrado é o quê? Mais 9. Menos 2 ao quadrado é mais 4, que é igual a 4, né? Soma aqui, dá quanto? 9 e 4. 9 e 4 são 13. 13 é igual a 4? Não. 13 é maior que 4. Então, como o lado esquerdo é maior que o lado direito, logo A é externo. Se o lado esquerdo for maior que o lado direito, o ponto é externo. Então, logo A é externo à circunferência. Então, essa circunferência que não foi nos dada, e esse ponto A é externo. Então, A é externo. Vamos ver o B. O B, as coordenadas são 5 e 4. Substitui, então, no lugar da x e do y aqui, né? A gente vai ter 5 menos 4 ao quadrado, mais o y, 4 menos 3 ao quadrado igual a 4. 5 menos 4, 1 ao quadrado, mais 4 menos 3, 1 ao quadrado igual a 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que também é 1. 4, né? Então soma. 1 mais 1, 2, que é igual a 4. Analise. Se o lado esquerdo é maior, menor ou igual? É menor, né? 2 é menor que 4. Sempre que der menor, significa o quê? Que o ponto é interno à circunferência. Então, logo, B é interno à equação da circunferência que foi nos dada aí, ok? Então, essa é a posição relativa entre o ponto B e a circunferência que foi nos dada. Ponto C agora. O ponto C lá, 0 e 3. Então, aqui é o x, aqui é o y. Substitua no lugar do x do y da equação aqui, ok? Então vai ficar 0 menos 4 ao quadrado, vamos separar aqui, mais 3 menos 3 ao quadrado é igual a 4. 0 menos 4 é menos 4. Elevado ao quadrado, 3 menos 3 é 0 ao quadrado, e tem que dar 4, né? Menos 4 ao quadrado, 16. Por quê, professor? Expoente par, independente do sinal que tiver aqui, sai sempre positivo, né? Se o número que entrar ali for real, ele é real.
0 ao quadrado é 0, tem que dar 4. 0 com 16, 16 é igual a 4. 16 não é igual a 4, né? Maior, menor ou igual? É maior, né? 16 é maior que 4. Então, como 16 é maior que 4, logo C é externo à circunferência. Ok? Então, CI ele é externo à circunferência. Ponto D, 4 e 5, né? Em relação à circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Então, substitua, né? O x no lugar do x. 4 menos 4 ao quadrado igual o y no lugar do y aqui, né? Então, é 5. Menos 3 ao quadrado tem que dar 4. 4 menos 4, 0 ao quadrado mais 5 menos 3 dão 2 ao quadrado e tem que dar 4. 0 ao quadrado é 0, mais 2 ao quadrado são 4, que tem que dar 4. 0 mais 4 é 4, que é igual a 4. Olha o que acontece. Não deu nem menor, nem maior. Deu o quê? Deu igual. Quando dá igual, qual a classificação? Se der igual dos dois lados, significa que este ponto pertence à circunferência E. Logo, ponto D, de coordenadas 4 e 5, ele pertence, né? Pertence à circunferência. Né? Então, a classificação desse ponto em relação à circunferência, esse ponto é um ponto que está lá na circunferência, naquela bordinha que é a circunferência. Só aquela linhazinha, né? Aquela bordinha é a circunferência. Então, esse ponto pertence a ela, ok? O E, as coordenadas são 2 e 1, né? E a circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Então, o que a gente faz? Substitua lá. Então, o x aqui vale 2, menos 4 ao quadrado. Vou separar aqui. Mais o y. O y aqui é 1, né? 1 menos 3 ao quadrado igual a 4. Então, 2 menos 4 são menos 2 ao quadrado. Se não é diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 2 menos 4. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. Então, todos os dois expoentes são pares, né? Então, quando você levar aqui esses expoentes vão sair positivo, né? Então, 2 ao quadrado dá 4, mais menos 2 ao quadrado também dá 4, que é igual a 4, né? 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. 8 é maior, igual ou menor que 4? 8 é maior que 4. Então, qual a classificação desse ponto em relação à sua circunferência? Esse ponto é um ponto externo, né? Por ser maior. Por o nosso lado esquerdo ser maior que o lado direito. Então, logo, o ponto E é externo à circunferência. Motivo, o nosso lado esquerdo da equação ser maior que o lado direito, ok? Ponto F. Quais são as coordenadas do ponto F? Então, aqui as coordenadas do ponto F, 5 e 5. Equação da circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4, né? Então, vamos substituir. O valor do x vale 5, menos 4 ao quadrado mais y menos 5 também, né? Então, x vale 5 menos 4 ao quadrado, y vale 5 menos 3 ao quadrado, isso tem que dar 4, né? Faz a diferença então. 5 menos 4, 1 ao quadrado. 5 menos 3, 2 ao quadrado, tem que dar 4. 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, tem que dar 4. Somando aqui dá quanto? 1 mais 4, 5. É igual a 4. 5 é igual a 4? 5 não é igual a 4. 5 é o que em relação a 4? Ele é maior, né? Então, como o nosso lado esquerdo aqui é maior que o lado direito, então a classificação para isso é o quê? Logo, o ponto F é externo à circunferência, né? Então, a classificação aí é que esse ponto F é um ponto que é externo à circunferência aí, ok? Então, essa foi a questão de número 2, ok? Então, vamos lá ver as alternativas em relação ao que pode ser concluído a partir disso daí. Então, o que a gente chegou? A gente chegou que o ponto A do número 2 aí, ele é externo, né? O ponto B é interno, o ponto C é externo, o ponto D pertence à circunferência, o E é externo e o F também é externo. Vamos lá ver as alternativas, verificar o que a gente pode concluir disso. A resposta correta para esse exercício é
Letra B, desculpa. Lá nas alternativas lá do nosso item, a alternativa correta é a alternativa B. Então, pessoal, a questão número 3 aí, ela é quase que idêntica, né? A questão 2, né? Ele nos dá os pontos. Ó, verifique quais dos pontos. Então, a gente vai ter o ponto A, né? 2 e 4, ponto B, 5 e 3, o ponto C, 3 e 3, e o ponto D, 1 e menos 2. Aqui nós estamos interessados aqui, olha, verificar quais desses pontos, né? Quais dos pontos que foram nos dados aí, pertence à circunferência x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Então ele quer aqueles pontos, né, que pertencem a essa circunferência. Vamos verificar quais que pertencem? Então, para relembrando, para pertencer, substituir o ponto lá, tem que bater igualdade dos dois lados, ok? Vamos tentar o primeiro? Então, se eu jogar o ponto A, as coordenadas do ponto do A, 2 e 4, substitua 2 menos 1 ao quadrado mais o y, 4 menos 2 ao quadrado igual a 5, né? 2 menos 1 é 1 ao quadrado, mais 4 menos 2 são 2 ao quadrado, igual a 5. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Somou aqui 1 mais 4. 1 mais 4 são 5. 5 é igual a 5? 5 é igual a 5. Como bater igualdade dos dois lados, então logo o ponto A, né, 2 e 4, pertence à circunferência. Ok? Para pertencer, basta bater igualdade dos dois lados, ok? Vamos testar o ponto B? O ponto B aí, olha, 5 e 3. Substitui lá então, ó, 5 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado tem que dar 5, né? 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado igual a 5, né? Então 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1, né? 4 ao quadrado dá um 16, 1 ao quadrado é 1. 16 mais 1, 17. Bater igualdade? Não. Que a gente verifica o lado esquerdo é maior que o lado direito. Então significa que esse ponto B é externo, né? Mas o que a gente está preocupado aqui, quais pertencem? A gente conseguiu verificar que o A pertence à circunferência. Agora vamos verificar o B, não deu um ponto externo à circunferência. Vamos ao ponto C então, olha. Quem é o ponto C? 3 e 3, né? Substitua lá na equação da circunferência, que é a equação. Então 3 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado. Tem que dar 5, né? 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado, tem que dar 5. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, tem que dar 5. 4 mais 1 é 5, tem que dar 5. Bater igualdade. Se bater igualdade, então C pertence, vamos colocar a simbologia, pertence à circunferência lá, a circunferência. Então a gente descobriu que o C e o A e o C pertencem. Agora falta verificar só o D, olha. O ponto D é 1 e menos 2. Então substitua lá também, né, na nossa equação de circunferência. A equação é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, e tem que dar assim. Então substituindo, o valor do x é 1, menos 1 ao quadrado, mais o y, menos 2 ao quadrado. O menos 1, 0. Mais menos 2, sinais iguais. Então soma e conserva o sinal. Então dá menos 4 ao quadrado e tem que dar 5. 0 ao quadrado é 0. Mais menos 4 ao quadrado é 16. 0 mais 16 é 16 igual a 5. 16 é igual a 5? Não. 16 é o quê? 16 é maior que 5. Ou seja, D não pertence à circunferência. Porque não deu diferente de igual, né? Deu diferente, né? Mas como deu maior, então D é externo. Mas o que o exercício pede? Quais pontos pertencem à circunferência? E quais são eles? Então, logo, A e C pertencem à circunferência. Qual circunferência? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Né? Então, os dois pontos que pertencem aí são esses aí. Vamos lá ver? Alternativa aí. Então, isso nos dá a alternativa letra C, né? Os pontos A e C pertencem à circunferência e os pontos B e D não pertencem à circunferência, ok?
Então, com isso, a gente finaliza a questão de número 3 desta 8ª lista. Então, vamos agora para a questão número 4, né? São 3, né, itens, né? E pedem para que a gente identifique em quais desses casos, desses 3 casos, a circunferência ela é tangente, né? A reta é tangente à circunferência, ok? Então vamos aqui pegar a primeira, o primeiro item, ele nos dá a reta t, x mais y mais 1 igual a 0 e a circunferência gama x quadrado mais y quadrado igual a 4. Ok? Então aqui ele vai querendo que a gente identifique quais dessas retas é tangente à circunferência dada. Então, para que a gente consiga fazer isso, reta tangente, né? Quando é que a reta é tangente à circunferência? Quando, né, a distância entre a reta e o centro da circunferência é igual ao raio. Se a distância do centro da circunferência for igual ao raio, essa reta ela é tangente aí, então, à circunferência. Então, a gente tem que descobrir, então, a distância da reta ao centro e o raio, e verificar se são iguais ou não, ok? Então, vamos lá. Então, aqui é a reta, na forma geral, que a gente vai precisar, mas a gente vai precisar também tirar da circunferência o centro e o raio, né? Quem é o centro aqui? Como não está na forma geral, e não tem nada subtraindo aqui, nem o x nem o y, então quer dizer, nem somando, no caso, nem o x e o y, entre parênteses, quer dizer que o centro aqui é a origem, né, o ponto 0 e 0. Então esse aqui é o centro dessa circunferência aqui, ok? O nosso r ao quadrado aqui vale 4, então r ao quadrado é 4, quem é o r? Raiz de 4, então quem é o r? 2. Então esse é o centro da circunferência e esse aqui é o raio dela, ok? Agora vamos comparar qual a distância dessa reta a esse centro. O raio eu sei que é 2. Ok? Se a gente verificar a distância aqui, a gente compara com o raio e a gente pode dizer se é tangente, se é secante ou se ela é uma reta externa à circunferência, ok? Então, para calcular essa distância, a gente precisa da forma de cálculo de distância de ponta reta. Qual é ela? Distância entre a reta T e o ponto aqui C vai ser o módulo de AX mais B, aí x0 mais B, y0 mais C, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Aquela formulazinha que a gente mostrou que serve para calcular a distância entre o ponto e uma reta, ok? Substituindo aí, então, olha, o A aqui é o número que acompanha o x aqui, ó, não tem nada, é 1. Então é 1 vezes o x do ponto, que é 0, mais o B também é 1 vezes o y do ponto, que é 0, mais 1, dividido, quem é o A? Que acompanha o x, vale 1. 1 ao quadrado. O B, que acompanha o y, também vale 1. 1 ao quadrado. 1 vezes 0 vai dar 0. Mais 1 vezes 0 também vai dar 0. Mais 1. Dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado também é 1. Então, se a gente somar aqui em cima, ó, o que a gente vai obter? Então, a distância dessa reta T ao centro C vai ser 0 mais 0 mais 1, dá 1. Aqui embaixo, 1 mais 1, 2. Então dá raiz de 2. Então deu 1 sobre a raiz de 2. Como os dois números aqui são positivos e está entre módulo, a gente pode tirar esse módulo, ok? Então a distância de T até C vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2. A gente consegue aí comparar 1 sobre raiz de 2 com 2? Quem é maior, quem é menor? A gente consegue fazer isso? Não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma racionalização, né? Vamos transformar esse denominador que é o número irracional em um número racional. Como, professor? Multiplica em cima e embaixo para o mesmo que está aqui embaixo. Raiz de 2. Então, a distância da reta T ao centro C vai ser igual a raiz de 2, que 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 é raiz de 2, que é 2. Então, se você pegar só a calculadora e dividir isso daqui, ó, vamos ver. Professor, quanto que vale a raiz de 2? A raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 2... deve ser um número menor do que 2, porque a raiz de 4 é 2, certo? A raiz de 4 é 2, e 2, que é um número menor que 4, deve ter uma raiz aí menor que 2. Então, mas aqui, experiência da vida de tanto usar isso, a raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, ok? Dividido por 2.
que vai dar o quê? 0,7 uns quebrado. Aí você compara essa distância. 0,7 uns quebrado em relação ao raio que é 2. É maior, menor ou igual? Né? Então, essa distância raiz de 2 sobre 2, que no caso é a distância da reta T ao ponto C, ela é menor que o raio. Né? A distância da reta ao centro é menor que o raio. O que significa? Significa que essa circunferência e essa reta são secantes. Então, logo, a reta é secante à circunferência. O que a gente quer, nós estamos interessados naqueles casos onde a reta é tangente, ok? Então, o primeiro item aqui deu que a reta é secante à circunferência, ok? Então, o segundo item aí nos dá a equação. Vamos ver, a equação do segundo item. É uma reta T de coordenadas x mais y mais 2 igual a 0 e circunferência x² mais y² é igual a 1. Então, assim como a questão anterior, a primeira coisa de fazer é tirar o centro e o raio da circunferência, depois calcular a distância, para comparar, ok? Então, o centro aqui, como não tem nada somando nem subtraindo o x e o y, o centro é o quê? 0 e 0, né? Está na forma reduzida, né? Aqui a gente tem um raio ao quadrado. Raio ao quadrado é 1, então raiz de 1. Qual é a raiz de 1? É 1. Então nós temos o centro da circunferência, 0 e 0, e aqui está o raio. Então o que a gente tem que fazer agora? Pegar essa reta, calcular a distância até esse ponto e comparar com o raio, ok? Vamos fazer isso. Então a distância da reta T até o centro C vai ser dado por aquela equação, né? ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Então a gente pega e substitui a reta aqui junto com o ponto. Então o número que acompanha o x ali, que está multiplicando ele é 1. Né? Então é o valor do a. O a vale 1. O x do ponto é 0. O b é o número que está acompanhando aqui, está multiplicando o y. Não tem nada, é 1 também. Né? Então mais 1 vezes o y, que é 0. Mais o c, que no caso é 2. Dividido por raiz de, qual é o valor do a? O a vale 1. Ao quadrado, o valor do b também é 1 ao quadrado. Então, multiplica aqui em cima, resolve os quadrados aqui embaixo. Né? Então, multiplicando lá em cima. A gente vai ter 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Mais 2. Dividido por 1 ao quadrado. 1. 1 ao quadrado. 1 também. Então, isso a gente vai ter que a distância da reta T ao centro C vai ser igual a 0 mais 2, que é 2, dividido raiz de 1 mais 1 é 2, raiz de 2, né? Então, calculamos o módulo aí, dá quanto? O módulo de 2 sobre raiz de 2. Como os dois são positivos, sai positivo. Então, a distância entre a reta T e o centro C é 2 sobre a raiz de 2. Então, é aquela mesma ideia. Tem como eu comparar 2 sobre raiz de 2 com o raio lá? Quanto vale o raio? O raio vale 1. O raio é 1. E aí, professor? O que a gente faz? Racionaliza aqui, né? Multiplica pela raiz este número que está embaixo, em cima e embaixo. Então, a gente vai chegar na cor tipo assim, ó. A distância da reta T até o centro C é igual 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Né? Tá vendo que os dois aqui são 2? Dá para dividir. Ó. Tem um 2 multiplicando e tem um 2 dividindo. Cancelou. Então a distância da reta T ao centro C é raiz de 2. Raiz de 2 é maior ou menor do que 1? Né? A distância da reta T ao centro C deu raiz de 2. É maior ou menor que 1? Então, se a gente pensar, ó, tem os números 1, 2, 3, 4. Ok? Então, se eu extrair a raiz de 1, dá 1. Se eu extrair a raiz de 4, dá 2. Onde está a raiz de 2? Um número entre 1 e 2. Né? Como a raiz de 2 é um número entre 1 e 2, então a raiz de 2 é maior ou menor do que 1, que é o raio que nós obtemos ali? A raiz de 2 é maior que 1, né? Ele está depois do 1 aqui. Ó. Ok? Qual que é a conclusão, então? Logo, a distância da reta T ao centro, que deu raiz de 2, é maior do que o raio. Quando é que a distância da reta ao centro é maior que o raio? Qual a classificação que ela recebe para isso? Logo, a reta é exterior, né, à circunferência.
ok? Agora o item 3, né? O item 3 nos dá a equação 3x mais 4y mais 15 igual a zero e a equação de circunferência x² mais y² igual a 9. Então, da mesma maneira que a gente tem que fazer primeiro, tirar o centro e o raio da circunferência. Qual é o centro? Como não tem nada aí subtraindo, né? Está na forma reduzida, o centro aqui é 0 e 0. O raio é esse número aqui, ó. Só que ali está elevado ao quadrado. Então, r ao quadrado é 9. Quem é o r? Raiz de 9, que é igual a 3. Né? Nas listas 6 e 7 a gente aprende a tirar esses dados aqui, ok? Comparar, achar o x0 e y0, que é o centro, e achar o raio. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente já tem um raio, que vale 3. Agora a gente tem que calcular a distância dessa reta a este centro, para comparar o tamanho dessa distância com o raio, ok? Então, a distância dessa reta T ao centro C vai ser igual. O valor do A dele aqui mudou, agora é 3. Ó. 3 vezes o valor do x, que é 0, mais o B, que vale 4, vezes o y, que é 0, mais o C, dividido por raiz quadrada do A, 3² mais o valor do B ao quadrado, né? A gente não colocou a formulazinha, mas a formulazinha diz o seguinte: a distância da reta T a um ponto é ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Essa é a fórmula que a gente utiliza para a gente calcular a distância entre uma reta e um ponto. Então foi isso que a gente aplicou aqui. Então fazendo aqui, olha. 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, mais 4 vezes 0 é 0, mais 15. Dividido por... Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado são 9, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Soma lá em cima. Então a distância da reta T ao centro C vai ser igual. 0 mais 0 é 0, mais 15 dão 15. Sobre 9 mais 16. 9 mais 16 dão 25. Então a distância da reta T ao centro C vai ser igual ao módulo de 15 sobre raiz de 25, que é 5. É isso? Raiz quadrada de 25 é 5. Divide então. 15 dividido por 5 dão 3. Então a distância da reta T ao centro C deu um módulo de 3. E qual é o módulo de 3? 3. Então olha só, a distância da reta T ao centro C deu 3, ok? E o raio também deu 3. São iguais ou diferentes, ou menor que o outro? O que acontece? Né? Então, como a distância da reta ao centro foi igual ao raio, né? Porque 3 da distância que a gente obteve é igual ao raio aqui, olha, também é 3. Quando é que ocorre essa igualdade? Quando a reta é tangente à circunferência, né? Então, logo, a reta 3x mais 4y mais 15 igual a 0 é tangente à circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Né? Como o nosso exercício aqui nos pede qual desses itens aí a equação da reta é tangente à circunferência, então é o item 3, né? Que nos dá a alternativa letra E como resposta para esse exercício, ok? Então, pessoal, essa questão de número 5, né, nos dá uma reta aí, uma reta T, né, de 4x mais 3y mais 2 igual a 0, e uma circunferência, né, uma circunferência aí é L, essa circunferência L é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né. Nos foram dada aí essa equação de reta, né, 4x mais 3y mais 2 igual a 0, e essa equação de circunferência x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Aí o exercício nos pede o quê? Quer saber qual é a distância entre a reta T, né, entre T e o centro de L. Então, o que a gente tem que fazer então? Obter aí o centro da nossa equação, né, da circunferência L. Professor, como? Se a gente perceber aqui,
essa equação de circunferência ela está escrita na forma reduzida, né? Daquela forma assim, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, o número que subtrai o x aqui dentro do nosso parênteses aqui, x do centro, a circunferência. No caso, quem está subtraindo é 1. Então, quem é o x0? É 1, ele é o x do centro. Tem algum número subtraindo aqui o y, né, da nossa circunferência? Não, né? Se não tem é porque ele é zero, né? É como se a gente tivesse aqui x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1, né? Então, isso daqui é o centro da nossa circunferência. Qual a coordenada x dele? 1. Qual a coordenada y? 0. O exercício pede o quê? Qual a distância desse centro à reta? Então, agora a gente utiliza a fórmula, né, de cálculo de distância entre ponto e reta. Né? Vamos ver lá o que pede o exercício. Né? Qual o valor da distância entre a reta t, né, entre t e a circunferência E. Então, essa distância ela vai ser dada por ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, esse a e esse b são os coeficientes que acompanham o x e o y aqui na nossa reta, né, na forma geral. Então, vamos tomar lá. Qual o valor do nosso a lá? O nosso a vale 4. x0, que é o x do centro da circunferência, vale 1. Então, 4 vezes 1. Né? Mais 3 vezes o valor do b, que é 3 vezes o y0, que para nosso caso aqui vale 0. Mais o c, que vale 2 lá. Dividido por, qual o valor do nosso a aqui? O nosso a vale 4 elevado ao quadrado, mais, qual o valor do nosso b? 3 elevado ao quadrado. Então, agora é bem simples, né? A distância entre a reta t ao centro C da circunferência vai ser igual. 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 0 é 0, mais 2, dividido por, quanto que é 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? Fecha o módulo aqui. Vamos continuar aqui, vamos somar aqui em cima, olha. A distância entre a reta t ao centro dessa circunferência que foi dada aqui vai ser igual. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. Dividido por 16 mais 9 dá quanto? 25, dentro da raiz, né? Então, quando você extrair a raiz de 25, qual é a raiz quadrada de 25? Quais dois números multiplicados por ele mesmo que dá 25, né? É 5. Então, a raiz quadrada de 25 é assim. Qual que é o módulo de 6 sobre 5? Como o número é positivo, sai positivo. Ah, professor, e se fosse negativo? Também sairia positivo, né? Já que o módulo transforma qualquer número em um número positivo, né? A gente divide. Quanto que é 6 dividido por 5, né? Dividir por 5 é bem simples. Como é que a gente faz a divisão por 5? Você pega o número que está em cima, dobra ele e volta uma casa para a sua esquerda, né? Qual que é o dobro, então, de 6? O dobro de 6 é 12. Volta uma casa. Você volta na casa e vira 1,2, ok? Então, 6 dividido por 5 é 1,2. Ou seja, qual é aí, então, a distância entre a reta T e a circunferência L? Então, aqui foi dado para a gente e deu a alternativa letra C, ok? Então, essa é a questão 6, né? Nos pede o seguinte, olha, verifica a posição relativa entre a reta T. Então, ele quer saber qual a posição relativa entre essa reta T, né? De 2x mais 3y mais 4 igual a 0. E a circunferência x quadrado, y quadrado, mais 4x mais 6y mais 7 igual a 0. Né? Como proceder isso então? Então, como ele quer saber a posição relativa, o que a gente tem que fazer? Calcular a distância dessa reta t ao centro daquela circunferência e comparar com o raio. Né? Essa comparação da distância do centro que essa reta está do raio vai nos a posição relativa, né? Se ela é tangente, se ela é secante ou se essa reta é exterior à circunferência, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui
é que essa reta ela está escrita na forma geral, né? Um pouquinho mais complicado de tirar o centro e o raio, mas a gente consegue, ok? Então essa forma geral ela é desse tipo aqui, ó. X² mais y² mais ax mais by mais c igual a zero, né? Lá na sétima lista de exercícios que a gente resolveu, lá no exercício número 3, né, lá na aula de número 3, exercício número 2 da aula do número 3, a gente aprende a fazer isso, ok? Lá na sétima lista que a gente resolveu, o exercício 2 da aula 3, a gente aprende a fazer isso daqui, ok? Então, o A ali então vale 4, que é o número que acompanha o x, mais o B, que é o número que acompanha o y, que vale 6, né? E o C, que vale 7. Então nós tiramos o A, que vale 4, o B vale 6 e o C vale 7, né? Então, lá durante essa aula a gente define que esse valor de A ele é menos 2x0, né? O B menos 2y0 e o C ele é x0² mais y0² menos o raio ao quadrado, ok? A gente tem o valor do A aqui, ó, o A vale 4, então a gente consegue tirar o x0. A gente tem o valor do B, consegue achar o y0. Quando a gente achar o x0 e y0 usando aqui com o termo C, vamos achar o raio, ok? Então daqui a gente substitui o A, vale 4, que é igual a menos 2x0, passa isso para lá, fica 2x0 igual, passa para lá, fica menos 4, né? 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que dá quanto? 4 dividido por 2, então dá 2. Então esse é o x0, x0 que é menos 2, ó. Agora fazendo com y0. Nosso B aqui vale 6, que é igual a menos 2y0. Passa isso para o primeiro membro, passa positivo, passa mais 2y0, que é igual a 6. Passa para o segundo membro, passa negativo, menos 6, né? 2 está multiplicando, passa dividindo também. Menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Então nós achamos o centro aqui, ó. Qual é o centro dessa circunferência? As coordenadas dela são menos 2, e o y dela vale menos 3. Então essa é a coordenada do nosso centro dessa circunferência. Com esses dados até aqui, a gente consegue calcular a distância da reta até aqui, né? Mas a gente precisa comparar com o raio. Então vamos utilizar essa outra relação para a gente achar o raio, para a gente poder fazer essa comparação, ok? Qual é o valor do C? 7 igual a x0, menos 2 ao quadrado, mais o y0, né, ao quadrado aqui. O y0 é menos 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, ok? Peça r ao quadrado já no primeiro membro, então fica mais r ao quadrado. Pega esse 7 e joga para o outro lado, ok? Então vai ficar aqui, menos 2 ao quadrado. Como o expoente é par, não interessa o sinal de positivo, né? Mais 4. Também o expoente é par, não interessa não, sai positivo. Mais 3 ao quadrado é 9. E passa o 7 para o outro lado, que passa negativo, menos 7. Então a gente faz 4 mais 9, 13. 13 tira 7, dão 6. Então r ao quadrado deu 6. Então quem é r? R é a raiz quadrada vezes 6. Agora falta a gente comparar com a distância dessa reta, né, até o centro dessa circunferência, ok? Então vamos calcular essa distância aqui, olha. Distância da reta ao centro vai ser igual. Usa a fórmula de distância a ponto, né? Ax0 mais dy0 mais c dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então o nosso valor do a ali, ó, e vale 2. O A aqui é 2, o B aqui é 3 e o C aqui é 4, ok? Então fica 2 vezes o x do ponto, que é menos 2, mais 3 vezes o valor do y do ponto, que é menos 3. Então quando for negativo você bota parênteses para separar o sinal negativo. Mais o C, que é 4, né? Dividido por... Qual o valor do A aqui? O A ali vale 2, então 2 ao quadrado, mais o valor do B, 3 ao quadrado. Então a gente vai ter a distância da reta ao centro igual. Mais vezes menos é menos, 2 vezes 2, 4. Mais vezes menos é menos, 3 vezes 3, 9. Mais 4, dividido por 2 ao quadrado aqui vão dar 4, mais 3 ao quadrado ali vão dar 9, né? Tá vendo que esses dois números aqui são opostos? O que significa quando a gente soma dois números opostos? Cancela, né? Um é mais 4, outro é menos 4, então isso aqui dá 0. Então a distância entre a reta T ao centro C daquela circunferência vai ficar o quê? Menos 9 dividido por raiz quadrada de 13.
como isso daqui ele é módulo, o que o módulo sempre faz com o número? O módulo sempre transforma qualquer número em um número positivo, né? Qualquer número real que jogou dentro do módulo fica positivo. Então, é que ele é negativo. Vai sair o que fora desse módulo? Sai positivo. Então fica mais 9 sobre a raiz de 13. Primeiro vamos obter aqui qual é o valor de 9 sobre a raiz de 13. Dá quanto esse cálculo? Vamos ver. Vou fazer aqui na calculadora. 9 dividido pela raiz quadrada de 13. Não vai dar para compartilhar aqui com vocês, mas fazendo esse cálculo aqui, isso aqui dá 2,4961 aproximado, né? Já que isso aqui vai dar um número irracional. E o raio? Raiz de 6. E qual é a raiz de 6? Vamos precisar então também extrair a raiz de 6. Raiz quadrada de 6 é igual a... Então o raio, que é a raiz quadrada de 6, isso vale 2,4494. Agora você compara, né, a distância da reta ao centro com o raio. Qual a distância da reta ao centro? 2,4961. Qual a distância do raio, né? Qual é o raio lá da circunferência? 2,44. Quem é maior que quem? A distância da reta ao centro é maior, menor ou igual ao raio? Então, a gente comparando, a gente verifica que a distância da reta ao centro ela é maior que o raio, né? Então, se a minha distância da reta ao centro é maior que o raio, significa o quê? Significa que a minha reta nunca vai interceptar a minha circunferência, né? Então, quer dizer que a minha reta ela é exterior à circunferência. Então, logo, a reta T é externa ou exterior à circunferência. Qual circunferência aí? Circunferência L, né? Com essa equação cá em cima, ok? Então, vamos verificar as alternativas. Só a gente obteve, né, que elas são exteriores. Então, da alternativa, a letra C, ok? Então, essa questão de número 7 é determinar se existir os pontos de interseção da reta com a circunferência nos casos. Então, o primeiro caso nos dá 2x menos y igual a 0, né? E a circunferência é x² mais y² igual a 5, né? Como a gente pode determinar essa interseção? Primeiro, aqui a gente tem uma equação de uma reta, né? Isso é uma reta, e isso é uma circunferência. Né? Então, a gente vai tentar resolver esse sistema, né? Ele é composto de uma equação de primeiro grau e uma circunferência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a reta de cima lá e vamos isolar a variável mais simples de se isolar. Quem está mais fácil de isolar aqui, o x ou o y, né? Se a gente observar, o y está mais fácil de isolar. Ó. 2x menos y é igual a 0, né? 2x menos y é igual a 0. Então, se eu passar esse 2x para o outro lado, vai passar o quê? Negativo, né? Está positivo de cá, passa para lá negativo, né? Como eu quero esse y positivo, vou multiplicar aqui por menos 1. Multiplico por menos 1. Então, multiplicando menos 1, troca o sinal, fica y. Troca o sinal, fica 2x. Então, a gente isolou aqui a variável mais simples de se isolar. E no caso, a variável mais simples de se isolar era o y, né? Vou pegar essa equação 1 e vou substituir aqui, ó. O que está a dizer essa equação? Está a dizer que y é igual a 2x. Se y é igual a 2x, no lugar desse y, a gente vai inserir essa informação. Quanto vale o y? O y é igual a 2x. Vamos colocar lugar aqui, ok? Então, ali, ó, x² mais. Quem é o y? 2x, segundo o nosso cálculo que a gente fez aqui, elevado ao quadrado, que é igual a 5. Então, x² mais 2², né? Então, 2² vai dar 4, x² vai dar x², que é igual a 5, né? 2² 4, x². Então, a gente tem aqui, ó, x² mais 4x². Quantos x² a gente tem? A gente tem 5x², que isso é igual a 5, ok? Então, se 5x² é igual a 5, né? Esse aqui é uma equação de segundo grau que não é completa. A gente não precisa usar Bhaskara aqui, então, né? O que a gente faz, então, professor?
5 está multiplicando. Passa o que para o outro lado? Passa dividindo. Então fica 5 dividido por 5. E quanto é 5 dividido por 5? É 1. Né? Então x ao quadrado é 1. Mas como o nosso expoente é par, né, as raízes dessa nossa variável tanto vai admitir valores que sejam positivos quanto valores negativos. Né? Toda vez que você tiver um expoente par, essa sua variável que está sendo isolada, ela vai admitir valores positivos ou negativos, né? Como solução. O que significa isso em prática? Como aqui está elevado ao quadrado, para me achar o valor do x, teria que estar a raiz do outro lado, né? Raiz de mesma ordem, né? Está elevado ao quadrado, do outro lado raiz quadrada. Mas por esse expoente ser par, então antes de eu extrair essa raiz quadrada, eu tenho que colocar um mais ou menos, ok? Então x é igual a mais ou menos a raiz de 1. E qual a raiz de 1? É 1, né? Então x pode ser mais 1 ou x pode ser menos 1, né? Quando a gente escreve assim, x mais ou menos 1, significa o quê? Que um x, eu vou ter uma das raízes x, que vale mais 1, um positivo, e vou ter outra raiz, um x2, né? Para diferenciar, que ele vale 1 negativo. É mais ou menos 1. Então, x pode ser mais 1 positivo, ou x pode ser 1 negativo. Professor, o que eu faço com isso agora? A gente descobriu os x's, né? A gente descobriu o valor do x, então a gente vai voltar lá naquela equação que a gente substituiu, e para cada valor de x desse, a gente vai fazer um cálculo. Como assim? Ó, para x1 igual a mais 1, qual é o valor do nosso y, né? Segundo a nossa, o que a gente isolou lá, né? Então a gente pega esse x e substitui x igual a 1. Então nós vamos ter, olha, y é igual a 2 vezes o valor do x. E quanto ele vale? Vale 1. 2 vezes 1, 2, né? Então 2 vezes 1, 2. Ou seja, se eu jogar x igual a 1, eu vou ter o que? O y igual a 2, né? Isso, o que é isso? Isso é um par ordenado, né? A interseção dessa reta com essa circunferência vai retornar para a gente um par ordenado. E qual é o par ordenado? É um par ordenado que tem a coordenada x valendo 1 e a coordenada y valendo 2. Então isso aqui é um ponto de interseção entre eles. Qual é o outro ponto de interseção? É o ponto onde você joga o x valendo menos 1, né? Então você vem cá, ó, para x, né, um x2 igual a menos 1, qual é o valor do nosso y, né? Então a gente substitui lá. A gente sabe que y é igual a 2 vezes x. Então a gente sabe que y é igual a 2 vezes x. O x nosso aqui agora, no caso, vale menos 1. Nós vamos ter 2 vezes menos 1. Mais e menos menos, 2 vezes 1, 2. Então aqui a gente vai ter o nosso segundo par ordenado. Qual é o segundo par ordenado? X vale menos 1 e o y vale menos 2. Ou seja, a intersecção entre a reta 2x menos y igual a 0 e a circunferência de equação lá, né? Qual a equação? X² mais y² igual a 5 são os pontos. Quais são esses pontos? Vamos ver, o primeiro ponto aqui deu 1 e 2. E menos 1 e menos 2. Ok? Então, essa é a solução do nosso primeiro item. Ok? Agora vamos fazer a interseção do nosso segundo item, para depois a gente analisar essas alternativas aí. Vamos lá, pegar o nosso segundo item. O que diz o nosso segundo item? Então, a reta é 2x mais y menos 5 igual a 0. E a circunferência é x² mais y² igual a 5. Ok? Então, daquela mesma maneira, vamos isolar a variável mais simples de isolar. No caso, quem é mais simples de isolar? O x ou o y, né? No caso, o y, porque o multiplicador dele é 1. Então, o que não for y aqui nessa equação, a gente vai jogar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Y é igual. Está mais 2x, passa para o outro lado, menos 2x. Aqui está menos 5, passa para o outro lado, mais 5. Ok? Então, a gente acabou de isolar o y. Vamos chamar essa equação de 1. Caso a gente precise retornar nela, a gente diz assim, durante os cálculos, retornando em 1, né? Retornando na equação 1. Professor, o que faz com isso daí agora? A mesma coisa que a gente fez na equação de cima. O que está a dizer essa expressão? Está a dizer que nosso y ele é igual a menos 2 vezes o x mais 5.
que eu vou fazer com essa informação? Vou pegar essa informação e vou inserir nessa equação de baixo, ok? A gente vai ter na equação de baixo, ó, x ao quadrado mais quem é o y, segundo a nossa substituição aqui, ele é menos 2x mais 5, que vai ser elevado ao quadrado e tem que dar 5. Então observa aqui que aqui é um pouco diferente, porque a gente tem essa expressão que vai ser elevado ao quadrado, né? Para a gente retornar um pouco lá nos desenvolvimento de que se a gente pegar um termo a mais b elevado ao quadrado, esse desenvolvimento é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo termo, que é o b, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, isso aqui é o desenvolvimento do quadrado da soma. Se a gente fazer o quadrado, desenvolver o quadrado da diferença, né? Como é que fica? A mesma ideia que a gente tem aqui em cima, só que aqui no meio fica menos, ok? Seria o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente sabe que aqui tem um sinal negativo, mas a gente vai fazer como se fosse o quadrado da soma, ok? A soma elevado ao quadrado aqui, né? O quadrado da soma. Como, professor? A gente vai pegar esses sinais e vamos colocar entre parênteses, né? O desenvolvimento de sinais colocar entre parênteses. Então, vamos pegar isso daqui, ó. Vamos desenvolver separadamente, né? Vamos desenvolvê-lo aqui, ó. Então, menos 2x mais 5 elevado ao quadrado. Então, o que a gente diz aqui? É o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Isso aqui, ó. Então, é menos 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é esse, menos 2x, vezes o segundo termo, que é o 5, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é 5. Ok? Então, vamos ver. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, quadrado do primeiro termo, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, né? Quadrado do primeiro termo, correto. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok, a montagem aqui está correta. Agora vamos desenvolver isso, ok? Então, menos 2x mais 5 elevado ao quadrado vai ser igual. Como o expoente é par, como a gente havia falado anteriormente, está levando um número e leva o expoente par, não interessa o sinal que está lá dentro, sai sempre positivo, ok? Então fica mais 2 ao quadrado, 4, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Agora aqui a gente tem que fazer o joguinho do sinal, ó. Mais vezes menos, menos vezes mais, menos, né? 2 vezes 2, 4, né? 4x, 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20, né? 20x. Mais 5 ao quadrado dá quanto? 5 ao quadrado dá 25. Então, esse desenvolvimento, que é isso daqui, ó, vai dar isso daqui, ó. Então, esse aqui é o que nos interessa. Nós vamos substituir o lugar disso, isso aqui, ok? Então, vamos colocar lá. Então, x ao quadrado mais... O que é esse desenvolvimento? 4x ao quadrado menos 20x mais 25. Vamos ver se aqui manteve. Isso aqui abriu para aquilo lá, correto? Igual a 5. Então, o que a gente pode fazer aqui agora, né? X quadrado mais 4x quadrado dá quantos x quadrado? 5x quadrado. Menos 20x mais 25, né? Esse cara está 5 positivo de cá. Se eu jogar para o outro lado, ele passa negativo. E sobrou nada, então sobrou zero aqui. Então, ajeitando aqui, que a gente vai ter 5x ao quadrado menos 20x. 25 menos 5 dão 20, né? Mais 20 igual a zero. O que a gente tem que fazer agora? Desenvolver essa equação. Ou, né, no caso, simplificá-la. Ok? No caso, a gente vai simplificá-la. Por quê, professor? Porque todos os números aí são múltiplos de 5. Então, vamos dividir todo mundo por 5. Senhor, como é que o senhor sabe que todos os números aí são múltiplos de 5? Porque todos os números terminam em 5 ou em 0. Se todos os números terminam em 5 ou em 0, porque são múltiplos de 5. Então, 5 dividido por 5, 1. X quadrado. Menos 20 dividido por 5, menos 4, né? 20 dividido por 5 é 4. 20 dividido por 5, 4, igual a zero. O que a gente vai fazer com isso aqui, então? Como é a equação de segundo grau, a gente vai ter que utilizar Bhaskara, ok? Então, por meio de Bhaskara, o nosso termo A vale 1, o nosso termo B vale menos 4, e o nosso termo C vale 4. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, não sei se vocês assistiram a videoaula, né? Calcular o delta, né? O delta vai te dizer se eles interceptam, em quantos pontos, né? Ou não.
né? Ou se a gente para o cálculo aqui, se a gente não tem interseção entre a reta e a circunferência. Então, o nosso delta ele vale b² menos 4 vezes a vezes c. O nosso valor do b aqui vale menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do a é 1, o valor do c 4. Então, expoente par, o que acontece? Não interessa o sinal de dentro, sai sempre positivo. Então, vamos ter mais 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Ou seja, o que o nosso delta deu aqui? Delta deu 0. Se o delta deu 0, o que significa isso? Significa que a nossa circunferência e a nossa reta tem apenas um único ponto em comum. E qual vai ser ele? Vamos descobrir. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, fica menos. O valor do b aqui para a gente vale menos 4. O valor do nosso delta aqui vale 0. Dividido por 2 vezes o valor do a aqui, que é 1. Né? Então, aqui menos e menos vai dar mais 4, mais ou menos raiz de 0, 0, dividido por 2 vezes 1, 2. Como aqui é 0, não tem necessidade de a gente fazer dois cálculos, né? Basta fazer 1, que é o 4 sobre 2. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 2. E quanto é 4 dividido por 2? 2, ok? Então, esse aqui vai ser o x da nossa interseção. Quem vai ser o y? Para descobrir o y, você volta lá naquela equação que a gente isolou. Então, voltando em 1 para x igual a 2, temos. Então, você vai substituir esse valor lá. O que vai ocorrer? Vamos ter y igual a menos 2. Qual é o valor do x? 2 mais 5. Menos e mais, multiplicando dá menos. 2 vezes 2, 4. Mais 5, né? 4. Menos 4 mais 5, né? 5 tirar 4 dá quanto? Dá 1, né? Então, aqui a gente tem um par ordenado. Qual é esse par ordenado? O valor do nosso x vale 2 e o valor do nosso y vale 1. Ou seja, se uma reta e uma circunferência têm apenas um ponto em comum, o que significa? Que elas são tangentes. Então, pessoal, o item 3 aí nos dá as equações, né? 2x mais y menos 10 igual a 0 e x² mais y² igual a 25. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher aquela equação mais simples, né? Para a gente poder isolar a variável, né? No caso aqui, o que está mais simples para a gente isolar a variável seria a variável y, ok? Então, o que a gente vai fazer? Deixa o y no primeiro membro, que não for y, a gente vai jogar lá para o segundo membro, né? O que a gente vai obter, então? Passando 2x para o outro lado, a gente vai ter menos 2x. Passando menos 10 para o outro lado, a gente vai ter mais 10. Então, a gente isolou o y, né? E, segundo o nosso cálculo, ele vai valer menos 2x mais 10. Então, vamos chamar essa equação de equação de número 1. O que a gente vai fazer com essa informação? Vamos pegar essa informação e vamos inserir aqui na equação de nossa circunferência. Então, a gente vai ter x² mais... Quem é o y? Segundo a nossa informação aqui que a gente isolou o y aqui. Ele vale menos 2x mais 10 elevado ao quadrado e tem que dar 25. Então, assim como no item 1, a gente vai ter que desenvolver isso daqui. Menos 2x mais 10 ao quadrado. Para lembrar, a mais b elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, que é o a, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o a vezes o b, mais o quadrado do segundo. Só que como aqui tem um sinal negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso entre parênteses, ok? Então vamos ter aqui, ó, quadrado do primeiro termo, então é menos 2x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo é quem? Menos 2x, vezes o segundo termo, que é 10, ok? Mais o quadrado do segundo termo. Então, menos 2x mais 10 ao quadrado, isso vai dar menos, né, um número negativo elevado ao expoente par fica positivo, né, menos 2, então elevando ao quadrado, que é o expoente par, vai ficar mais. 2 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado são 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora aqui a gente tem que fazer o jogo sinal, ó. Mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40x, mais o segundo termo ao quadrado, 10 ao quadrado quanto? 100. Então isso daqui vai ser o desenvolvimento, né? Isso aqui que a gente obteve, é o desenvolvimento disso daqui, que a gente vai substituir aqui, ok? Então, substituindo lá então esse
esse desenvolvimento que a gente vai ter aqui. Vamos pegar aqui, né? x² mais. O que deu esse desenvolvimento? 4x² menos 40x mais 100, que tem que dar quanto? 25, né? Como isso aqui vai retornar para a gente uma equação de segundo grau, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que tiver depois da igualdade e jogar primeiro membro, ok? E já ajeitar. Tipo aqui, ó. x² mais 4x², isso dá quanto? 5x² menos 40x mais 100. Passa esse 25 para o outro lado, passa menos 25 igual a zero, ok? Então nós vamos ter 5x² menos 40x. 100 tira 25 dá quanto? Dá 75 igual a zero. Então, se a gente perceber aqui agora, a gente chegou na equação do segundo grau. Mas essa equação do segundo grau, se você observar os seus coeficientes, todos eles são múltiplos de 5, né? Como é que você sabe, professor? Todos os números terminam em 5 ou 0. Então divide todo mundo por 5. 5 dividido por 5, 1x². 40 dividido por 5, 8, né? 40 dividido por 5 é 8. 75 dividido por 5, dobro de 75, 150. 15, então, né? Igual a zero. Então, a partir daqui, ó, a gente vai fazer primeiro aqui, tirar os termos A, B e C, né, do Bhaskara, e resolver o delta, para ver se vai ter solução ou não, ok? Então, o A aqui vale 1, o B aqui vale menos 8, e o C aqui vale 15. Mas quem é o delta? Delta é igual a B² menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, ok? Então, substituindo esses valores que a gente obteve, valor do B, menos 8 ao quadrado, menos 4. Valor do A, 1 vezes o valor do C, que é 15. Então a gente vai ter, ó, menos 8 ao quadrado dá quanto? Expoente é par, então dá positivo. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então delta vai dar 64 menos 60, que é 4. Então delta deu positivo. O que significa isso? Que a reta e a circunferência vão se cortar em 2 pontos, né? Se der um número maior que zero, a reta e a circunferência cortam em 2 pontos diferentes. Segunda parte do Bhaskara, do giz, o que? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do A. Bom, quem é o valor do B? Ali é menos 8. Então, como já tem o menos aqui na fórmula, menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 4, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a menos e menos dá mais, 8, mais ou menos raiz de 4, que é 2, raiz quadrada de 4 é 2, né? 2 vezes 1, 2. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai ter que separar os cálculos, né? Vamos ter que realizar um cálculo utilizando o mais e um outro cálculo utilizando o menos. Então, para isso, quando a gente fazer o com mais, vamos chamar ele de x1. Quem vai ser o x1? Seria o 8 mais 2. A gente está utilizando aqui o sinal de mais, dividido por 2. Quando a gente for fazer usar o sinal negativo, a gente vai fazer o x2 para diferenciar. Seria 8 menos 2, usando o menos, né? Dividido por 2. Então, se a gente fazer 8 mais 2, são 10. Dividido por 2, 5. Então, um dos x deu 5. E o outro? 8 tira 2, 6. Dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui a gente descobriu, né? Quais são os valores de x, né? Aonde a reta e a circunferência vão se interceptar. Um x, que a gente chamou de x1, vale 5, e o outro que é o x2, que vale 3. Mas, professor, mas no plano cartesiano, quando uma reta e uma circunferência se interceptam em 2 pontos diferentes, esses pontos são retornados em coordenadas. Então, a gente só tem o x, a gente não tem o y para montar a coordenada. Então, o que a gente tem que fazer? Achar o y. Como? A gente volta lá em cima, onde a gente isolou o y. Quem que é o y? Menos 2x mais 10. E para cada valor de x que a gente obteve aqui, a gente vai fazer um cálculo. Ok? Então, para x1 igual a 5, substitui 5 no lugar desse x. Nós vamos ter menos 2 vezes 5 mais 10. Menos 2 vezes 5, menos e mais é menos, 2 vezes 5 são 10, mais 10. 10 menos 10, ou menos 10 mais 10, 0. Então aqui a gente já tem um ponto. Qual o ponto? X vale 5, x vale 5 e o y? Y vale 0. A gente obteve aqui, ó. Agora você faz para o segundo x. Para x, né, para x2 igual a 3, substitua 3 no lugar daquele x lá. Nós vamos ter
y igual a menos 2 vezes 3 mais 10. Então, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 3, 6, mais 10. Menos 6 mais 10 é o 10 menos 6, isso retorna para a gente 4. Então, a gente tem um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? X vale 3 e o y vale 4. Então, o que significa isso? Esses dois pontos, né, que a gente encontrou aqui, ó, essa coordenada e essa coordenada, são as intersecções da reta e circunferência, né? Então, esses dois pontos que a gente obteve são as interseções, né? Então, são as interseções da reta e circunferência. Quem? Os pontos, né? Os pontos 3 e 4 e 5 e 0. O que eles são? São as interseções, né? Como teve dois pontos de interseção, quer dizer que essa reta e essa circunferência, elas são, no caso, secantes, ok? Então, pessoal, analisando aí os itens, né, que a gente obteve. Então, no 1, as interseções entre a reta e a circunferência são os pontos 3 e 4 e 5 e 0. Vamos analisar aqui quais as interseções que a gente obteve lá vamos ver? Então, no número 1, as interseções que a gente obteve aqui foram os pontos, cadê? Aqui, os pontos 1 e 2 e menos 1 e menos 2. Então, não foi esse 3 e 4 e 5 e 0, então isso está errado. No item 2, né? A interseção entre a reta e a circunferência são os pontos menos 1 e menos 2 e 1 e 2. Lá no item 2 foi isso, será? No item 2, as interseções foram quem? 2 e 1 apenas, né? Porque elas são tangentes, elas não são secantes. Então aquilo lá é falso. Então 2 está errado. 3. No item 3, a reta e a circunferência são exteriores, não havendo um ponto de interseção. E a gente vê que isso é o quê? Isso é falso, né? Porque a gente obteve aqui no item 3 dois pontos de interseção, o 3 e 4 e o 5 e 0. Então, C também não pode ser. Vamos lá então. Vamos ver a D. No item 2, a reta e a circunferência são tangentes, tendo um ponto de interseção, né? Tendo como ponto de interseção a coordenada 2 e 1. Será que é isso que ocorre lá? Vamos ver. No item 2, né? Correto, elas são tangentes, né? Tendo como ponto de interseção a coordenada 2 e 1. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa letra D, ok? Então, pessoal, essa questão de número 8, né? A interseção da reta, né? Qual reta? Y mais x menos 1 igual a 0. E a circunferência? X² mais y² mais 2x mais 2y menos 7 igual a 0. Determina uma corda cujo comprimento é... Professor, o que é uma corda? Vamos aqui explicar o que ser uma corda, né? E quer saber o comprimento dessa corda. Então, uma corda, né? Se você pegar uma circunferência, vamos desenhar uma circunferência aqui. Ok? A gente tem uma circunferência aí, né? O que é uma corda? Uma corda é qualquer segmento de reta que você, por exemplo, pega um ponto aqui na circunferência e pega um outro ponto aqui na circunferência. Ok? Então, esse segmento aqui, olha, é uma corda. Ok? Então, ela é determinada por um ponto nessa circunferência e outro ponto diferente desse na circunferência. Ou seja, o tamanho que ela vai adquirir aqui, ela é dada pela distância entre esses dois pontos. Você vai ter um ponto da circunferência aqui e um outro ponto aqui. O tamanho dela é a distância desses dois pontos. Professor, mas como calcular essa distância se a gente não tem esses dois pontos? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Obter esses dois pontos. Como? Fazendo a interseção dessa reta com essa circunferência, ok? Então, o sistema montado é o sistema x mais y mais x menos 1 igual a 0, e a circunferência x² mais y² mais 2x mais 2y menos 7 igual a 0, ok? Então, da mesma maneira, a gente vai escolher aqui uma variável,
né, esteja mais simples da gente isolar. Caso, tanto faz o x e o y, né? Então a gente vai isolar aqui, vamos isolar o y, né? Que não for o y aqui no primeiro membro, joga lá para o segundo membro. Passando o x para lá, menos x, passando menos 1 para lá, mais 1. Então, isso é a equação da reta com o y isolado, ok? Então vamos chamar isso de 1. Então o que a gente tem que fazer? Aonde tiver y aqui na nossa segunda equação, a gente vai substituir isso daqui, ok? Aqui nos diz que y é igual a menos x mais 1. Então, onde tiver y aqui, nós iremos substituir essa relação, ok? Então, x quadrado mais quem é o y? Então, é menos x mais 1 ao quadrado mais 2 vezes x. Aqui também tem y, ok? Então, a gente bota mais 2 vezes o valor do y, entre parênteses também. Menos x mais 1 menos 7 igual a 0. Então, aqui, a mesma maneira que a questão anterior, né? Tenho que desenvolver este quadrado. Como? Então, vamos fazer aqui do ladinho. Menos x mais 1 ao quadrado. Isso dá o quê? Mesma ideia. A mais b ao quadrado é primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, quem é o primeiro aqui? É o menos x. Como é negativo, parêntese. Menos x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, menos x. O segundo, 1 mais o quadrado do segundo. Né? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok. Que é x, né? Primeiro aqui é x, né? Ok? Então, desenvolvendo isso daí, que a gente vai ter o menos x mais 1 ao quadrado igual. Expoente à par, o que significa? Se você levar esse número aqui, que é negativo ao esse expoente par, vai sair positivo do parênteses. Então, dá mais, x ao quadrado é x ao quadrado. Mais vezes menos é menos vezes mais é menos. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. E 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1 é 1. Então, esse desenvolvimento aqui não é x quadrado mais 1, é x quadrado menos 2x mais 1. Ok? Então, vamos pegar isso daqui e vamos substituir lá na nossa equação, onde foi necessário, né, fazer esse desenvolvimento. Então, aqui a gente vai colocar x ao quadrado mais... O que deu esse desenvolvimento? Isso daqui, né? X quadrado menos 2x mais 1, mais 2 vezes x, mais. Aqui você vai ter que fazer o joguinho do sinal, né, e o chuveirinho. Então, fazendo o jogo do sinal, a mais vezes menos, menos 2 vezes x, 2x, mais vezes mais, 2 vezes 1, 2, menos 7 igual a 0. Ok? Então, agora a gente vai ajeitar. Isso aqui vai retornar para a gente uma equação de segundo grau, e a gente vai usar a básica. Ok? X quadrado mais x quadrado, 2x quadrado. Menos 2x mais 2x são opostos, cancela, né? Tem mais alguém com x aqui? Tem, que é menos 2x. 1 mais 2, 3. 3 menos 7, menos 4, igual a 0, ok? Então, aqui a gente chegou na equação de segundo grau. Então, se a gente perceber, todos os termos são pares. Se todos os termos são pares, a gente divide, então, todo mundo por 2 para simplificar e ficar mais simples a resolução. Então, divide todo mundo por 2, nós vamos ter x ao quadrado menos 2 por 2 é 1, 2 por 2 também é 1, 4 dividido por 2, 2 igual a 0. Então, aqui a gente chegou na equação de segundo grau. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar os termos a, b e c e calcular o delta. Né? Então, o termo a aqui é o que acompanha o x ao quadrado, vale 1. O termo b é o que acompanha o x, vale menos 1. E o termo c vale menos 2. Então, vamos fazer o delta. O delta ele é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o valor do c. Então, delta vai ser igual. O b vale menos 1, então menos 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes o valor do a, 1, o valor do c, menos 2. Então, menos 1 ao quadrado, expoente par. Então, sai positivo, 1 ao quadrado, 1. Menos e mais, menos. E menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, delta vai dar 1 mais 8, que é 9. O que acontece? Delta é positivo. Delta dando positivo, você vai ter 2 pontos lá. Então, a reta vai conseguir interceptar aqui a nossa circunferência em 2 pontos. Conforme aqui. Aí vai ter uma reta aqui, ó, interceptando ela lá no plano, ok? Então, como deu positivo, vou mandar lá na segunda parte do Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, x é igual a menos. O valor do b aqui vale menos 1. Mais ou menos. A raiz de delta. Quem é o delta? É 9.
Então bota 9 dividido por 2 vezes o valor do A. Quanto vale o A? Vale 1. Então menos e menos, né? Menos e menos dá mais, né? Sinal negativo antes de parênteses, troca o sinal de dentro. Fica mais 1. Mais ou menos, raiz de 9, 3. 2 vezes 1, 2. Então, assim como no exercício anterior, né? Vamos separar aqui, fazer um cálculo com positivo e um cálculo com negativo. Então, utilizando o positivo, a gente vai ter x1 igual 1 mais 3 sobre 2. 1 mais 3, 4. Dividido por 2, 2. Então, nosso x1 aqui vai valer 2. Agora a gente faz com negativo, menos, né? x2, 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, né? Em módulo. 3 é maior em módulo, então fica menos. 3 tira 1, 2. 2 dividido por 2, então dá menos 1. Então, nosso x2 vale menos 1. E agora, professor? Então, a gente vai pegar esse ponto, né? A gente vai pegar agora esse valor de x, voltar naquela lá em cima, onde a gente isola o y, né? Então, voltando em 1, quem que é 1? 1 é aquela equação que a gente isolou lá em cima. Y igual a menos x mais 1, temos o que, professor? Então, para o x1 valendo 2, joga 2 ali. Y é igual a menos o valor do x, que é 2, mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo. Então, aqui a gente vai ter um ponto. Qual o valor do x dele? X vale 2 e o y? Menos 1. Então, esse é o primeiro ponto de interseção entre aquela reta e essa circunferência. Agora, para x2 igual a menos 1, a gente vai ter o quê? Y igual menos, que já está aqui, e esse número é negativo, então a gente tem que colocar parêntese. Menos 1 mais 1. Então, y vai dar menos e menos, vai dar mais. Sinal negativo antes de parênteses, troca o sinal de dentro, então fica mais 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui a gente vai ter o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? X vale menos 1 e o y vale 2. Então, a gente tem aqui os dois pontos de interseção. Se a gente tem os dois pontos de interseção, né? Então, eu conheço esse ponto, Então, eu tenho esses dois pontos que a gente obteve lá embaixo, né? Calcula a distância dele, que você vai ter o tamanho, né? Tamanho da corda. Então, a distância desses dois pontos, a gente vai, né, obter o tamanho dessa corda aqui, ó. Quanto vale essa corda, ok? Então, calcula a distância. Para lembrar a fórmula da distância é o quê? Vamos botar os pontos aqui, né? Então, o primeiro ponto de interseção é 2 e menos 1. E o outro é menos 1 e 2. Então, a fórmula da distância. Raiz de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, né? Então, se a gente chamar esse aqui de xa, esse é o ya. Se eu chamar esse aqui de xb, esse é o yb. Ok? Então, vamos substituir aqui. Então, a distância vai dar o quê? Quem é o xb? Menos 1. Menos xa, 2 ao quadrado. Mais o yb, 2. Menos ya. E é negativo, né? Então, vou ter que colocar um parênteses aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Então, daí a gente vai ter menos 1 menos 2 dá o quê? Dá menos 3, né? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Tem menos e menos antes de parênteses, né? Esse parênteses aqui dentro, tem um menos aqui. Então, troca o sinal de dentro primeiro. Então, vai dar 2 mais 1 ao quadrado. Como o expoente é par, né? Não interessa o sinal que está aqui dentro, sai sempre positivo. 3 ao quadrado é 9. 2 mais 1, 3. Também vai ser elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter, ó, 9 mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Ou, quantas vezes tem um 9 aqui? 2 vezes 9, né? Vamos colocar o como? Tanto faz, né? 18 ou 2 vezes 9. Se a gente colocar 18, a gente vai ter que fatorar. Ok? Então dá 18. Fatorando 18, então, para a gente achar, né, a forma com que estão as alternativas, 18 é par, dá por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não é par, então não dá para mais por 2, dá para o próximo primo, depois do 2 que é o 3. 9 dividido por 3? Divide, né? 9 dividido por 3 é 3, que dá por 3 de novo, que dá 1, né? Então, aqui do nosso lado direito, quantas vezes o 2 apareceu? Uma vez, o valor do seu expoente. Quantas vezes o 3 apareceu?
duas vezes, que é o valor do seu expoente. Então, D é igual a raiz de 18 é o que fatorado? Na forma prima, 2 elevado a 1, 3 elevado a 2. Como você está a extrair raiz quadrada, você vai então analisar quais desses expoentes aí é possível a gente dividir por 2. Por exemplo, 1 divide por 2 e dá um valor inteiro, sem deixar resto? Não. Então, isso aqui a gente não vai conseguir tirar da raiz. Esse 2 divide por 2? Divide. E dá quanto? Dá 1. Né? Qual base estava embaixo dele? Era 3 vezes a raiz de 2 que a gente não conseguiu tirar da raiz, né? Porque o expoente dele era 1. Então, D é igual a 3 elevado a 1, que é 3 raiz de 2. Então, essa corda aí ela vai ter um tamanho 3 raiz de 2. Então, com isso, a gente finaliza aqui, né, essa série de correção desses exercícios, né, da oitava lista. Bons estudos. Qualquer dúvida, nos contate.